paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos amados, uma boa noite a todos, louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, irmãos, vou estar trazendo aqui uma palavra de Deus para o seu coração no nome de Jesus. E esta palavra, ela se encontra no livro de Atos, capítulo 9, versículo 1 ao 6, para a honra e glória do Senhor. Atos, capítulo 9, versículo 1 ao 6. Uma palavra bastante conhecida de todos, a conversão de Saulo. Vou estar dando início à leitura da palavra de Deus, amém? A palavra de Deus, ela vem com epígrafe: a conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui a palavra de Deus, ela vem nos falar na conversão de Saulo, mais conhecido na Bíblia como Paulo, o apóstolo Paulo, consecutivamente depois aqui deste relato na Escritura Sagrada. Neste momento aqui, irmãos, Paulo, ele tinha ido até ali o sumo sacerdote, no qual era o doutor da lei naquela época ali, e que guiava o povo ali. Ele pregava as escrituras sagradas, a lei mosaica, a lei de Moisés. E Saulo, ele foi lá pedir carta para estar prendendo homens, mulheres, aqueles que participavam ali juntamente daquela trajetória que Jesus Cristo tinha feito. Porque neste momento aqui, Jesus Cristo já tinha sido crucificado e já tinha voltado ali ao reino dos céus. Mas Saulo, que aqui esses relatos na Bíblia falam, ele achava que cuidava fazendo um bem para Deus, porque ele não acreditava em Jesus Cristo. Aqueles sumos sacerdotes, aqueles doutores da lei, eles achavam que Jesus, ele era um charlatão, um mentiroso, um enganador. Falavam ali que ele operava os prodígios de milagres por Satanás. E ali Saulo, ele cuidava fazer uma obra para Deus, prendendo, açoitando e consentindo ou até mesmo matando servos de Jesus Cristo e discípulos que saíam semeando o seu testemunho na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando ele pegou essas cartas do sumo sacerdote e foi para Damasco, ali Jesus Cristo aparece para ele. Vem um resplendor de luz do céu e ele cai cego no chão ali. E Jesus Cristo fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para te recalcitrar contra aguilhões. E ali Saulo fala: Quem és, Senhor? E Jesus Cristo fala para ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ou seja, estava perseguindo os discípulos dele, também estava perseguindo a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, naquele momento que ele cai por terra com aquele resplendor de luz, com a presença gloriosa ali daquele resplendor de luz, a glória de Jesus Cristo, ele ficou cego naquele mesmo momento. E ali Saulo fala para Jesus o que era para ele fazer.
E ali Jesus Cristo fala para ele entrar na cidade e ficar aguardando que iria chegar para ele ali uma revelação do que seria para ele fazer. E ali naquele instante, Jesus Cristo aparece uma visão para um dos seus discípulos com o nome Ananias e fala para ele: vai até ali naquela casa que tem um homem ali que é para você orar por ele, que ele vai voltar a ver. E o nome dele era Saulo. E ali naquele mesmo momento, Ananias já temeu e falou: não, Senhor, este homem aí, ele prende os nossos irmãos no Senhor, no Cristo Jesus. Ele prende, ele leva preso, ele tem autoridade. E ali Jesus fala para ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, louvado seja o nome do Senhor. Quando uma pessoa tem um chamado, não adianta correr, igual Jonas teve um chamado, correu, e Deus foi lá e tocou naquele peixe para estar engolindo a Jonas. Levou ele novamente para o deserto para ele estar seguindo, trilhando o caminho, louvado seja o nome do Senhor. E ele, Saulo, ele achava que estava fazendo um bem, que estava cuidando ali de tirar aquela doutrina de Jesus Cristo, aquela falsa doutrina que ele achava. Ele cuidava de estar fazendo um bem para Deus. Mas ali ele estava fazendo o contrário, ele estava perseguindo aos discípulos, tentando ali acabar com aquela seita que eles chamavam de seita, de falsa doutrina naquela época, louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, ele entrou naquela casa ali. A palavra do Senhor, ela vem nos falar que ele ficou na casa de Judas, ali naquela cidade de Damasco. E ali Ananias foi até lá. Ananias orou e Saulo já tinha recebido uma visão que Ananias iria ir e iria orar para ele recobrar a sua visão. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, meus irmãos, Ananias vai, ora por ele, ele recobra a sua visão. E naquele mesmo momento, ele também seguiu, desceu o batismo das águas, se reuniu ali com os discípulos e começou a aprender de Jesus Cristo, que ele era verdadeiramente o Messias. E Saulo teve esse encontro com o nosso mestre, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada, irmãos, vem nos falar que Saulo, que também tem o nome de Paulo, foi um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Ele foi o homem que foi usado grandemente para estar trazendo a palavra para os gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Nós somos os estrangeiros, nós não somos ali daquela terra de Jerusalém, mas nós somos os gentios, somos os estrangeiros, e a palavra de Deus chegou até nós, porque ali Deus está começando a ser usado este homem com o nome de Saulo, que também se chama Paulo. E ele trouxe ali, começou a semear aquele testemunho para todos, que ele teve um encontro com Jesus Cristo, com o Messias, e que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Irmãos, aqui esta palavra, ela vem falar para nós que Jesus Cristo, ele cura, ele liberta, ele restaura, ele resgata. Igual a minha vida, irmãos. Eu estava no lamaçal do pecado, eu vivia no mundo do crime, vivia usando droga, maconha, vivia fumando cigarro, e Satanás me usava ali, igual em João fala para nós, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Então, irmãos, eu trago aqui um pequeno testemunho da minha vida, que eu era um usuário de droga, de maconha. Eu era um prostituto na vida, que vivia pegando uma mulher aqui, outra ali, viajando para bagunça. Eu era um viciado em bebida alcoólica, eu não conseguia ficar 2 dias sem beber bebida alcoólica. E no momento que eu entreguei a minha vida na mão de Jesus Cristo, comecei a pedir força: Senhor, me dá força, me liberta, me restaura. Cansado de dar murro em ponta de faca, cansado de não ter paz no meu coração.
E Jesus Cristo me deu força, irmãos. Jesus Cristo me libertou do vício da droga, do vício do cigarro, do vício da prostituição, do vício da bebedeira. E isso ele também pode fazer com a sua vida. Basta você crer, entregar a sua vida na mão do Senhor. A palavra do Senhor vem nos falar em Salmo 37, verso 5. Entrega os seus caminhos na mão do Senhor, confia nele, no mais ele fará. Deus ele tem o melhor para a sua vida. Ele vai te dar força para você largar esse vício do cigarro, esse vício da maconha. Ele vai te dar força para você largar de ficar pegando uma mulher ali, outra ali. Ou você, mulher, que esteja pegando um homem ali, outro ali. Esse vazio que você tenta preencher no seu peito com a droga, com a bebida, ele só pode ser preenchido com a presença de Deus, com o Espírito Santo. Eu era desse jeito. Eu buscava preencher o vazio bebendo em festa de todo canto que tinha festa, eu dava um jeito para ir. E a minha alegria era essa, mas não é uma felicidade verdadeira, é uma falsa alegria. Porque o único que te dá a verdadeira felicidade se chama Jesus Cristo. E Ele é o único que pode te dar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, irmãos, quer dizer, se você tem vontade, nossa, eu quero largar o cigarro, mas eu não dou conta, eu já acordo cedo, já tenho que acender o cigarro, eu acabo de comer alguma coisa, eu já tenho que acender um cigarro para me fumar. Faça uma força de vontade com Deus. Faça um voto com o Senhor. Se você não dá conta de parar de uma vez, pare aos poucos. Se você fuma uma carteira de cigarro por dia, 20 cigarros ali, passa a fumar 10 cigarros por dia. Ali, na próxima semana, passa a fumar 5. Faça um voto com Deus, Senhor, me dá força. Faça eu ter nojo desse cigarro, Pai. Que eu estou sentindo uma dor no meu peito. Isso daqui está acabando com a minha saúde, mas eu não consigo largar. Deus, Ele não vai tirar nada de você que você não queira. Entrega na mão de Deus. Faça um propósito, experimente desta vida com Deus. Se você nunca foi cristão, se você nunca foi guiado por Deus, experimente. Prove deste Deus maravilhoso. Eu falo para você, já são mais de 6 anos na presença de Deus, convertido, entregue a Deus. Tive minhas falhas, meus erros, meus pecados. Nós todos que estamos neste corpo carnal, nós pendemos para o pecado, mas Deus nos dá força. Às vezes um dia nós erramos, dobramos o joelho, o Senhor me perdoa, me lava no sangue de Jesus Cristo. E no próximo dia você busca força para não errar novamente naquele mesmo erro. O pecado, meus irmãos, ele é prazeroso, ele é gostoso. Se eu falar para você, nossa, o pecado ele é ruim, usar uma droga é ruim, me prostituir é ruim, eu estou mentindo para mim mesmo. E Deus, Ele não se agrada da mentira, porque o pai da mentira é Satanás, vem nos falar em João 8,44, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, entregue sua vida na mão de Deus. Prove deste Deus maravilhoso, deixa Ele inundar o seu ser, deixa Ele preencher esse vazio no seu coração. Deus, Ele quer transformar a sua vida e Deus tem um caminho abundante, abençoado na sua vida. Basta você crer, entregar sua vida na mão de Deus. Irmão, se eu falar da vida eterna, que é o bem mais precioso que o cristão tem, bem mais precioso é a nossa alma, que é eterna. Mas a bênção mais grandiosa que Deus vai nos dar é a vida eterna. E aquele que é cristão, aquele que já tem a sua vida entregue na mão de Deus, ele já está provando da vida eterna, ele já está provando das coisas celestiais, das coisas do céu. Ele sente a presença de Deus, o poder de Deus inundando o seu ser, ali no momento de busca, no momento ali de necessidade, às vezes no momento de angústia, passando alguma tribulação. O cristão passa luta e peleja sim. Não quer dizer que nós convertemos, não quer dizer que nós dizemos não ao pecado, que nós não passamos luta e peleja. Aí que nós passamos luta e peleja sim. Nós lutamos contra o nosso eu interior, o eu carnal que busca pecar, quer pecar a carne, e também contra os laços de Satanás contra a nossa vida, porque Satanás ele já é derrotado. A palavra de Deus em Apocalipse 20:10 vem nos falar que Satanás vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Louvado seja o nome do Senhor. Como que você vai crer em alguém que já é derrotado?
creia que Jesus Cristo já te deu a vitória na cruz. Ele morreu por todos nós. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pastor, mas como é que eu ainda fico doente? Irmão, você fica doente porque ainda nós estamos passando necessidade neste corpo carnal. Aquela doença, às vezes, pode ser um livramento. Pastor, mas como assim uma doença, um livramento? Essa doença pode servir para você buscar a Deus. Se você se arrepender e converter, irmãos, ali em Atos 3, versículo 19, fala assim que Deus, ele apaga os seus pecados. A sua vida de erro para trás, Deus, ele se esquece, louvado seja o nome do Senhor. A palavra que eu tenho para você, de Deus na sua vida. Busque o Senhor. Prove essa vida com Deus. Prove ser preenchido com o Espírito Santo, igual eu fiz. Eu falo por testemunho próprio. Deus é maravilhoso. Deus abriu uma porta de emprego que eu nem imaginava. Deus, ele supre cada uma das suas necessidades. Deus, ele vai te libertar deste vício maldito, igual ele também libertou a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, te dê força a cada dia e que Deus te dê força a cada dia no nome de Jesus Cristo. Porque você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Creia, descansa, confie em Deus. A palavra de Deus vem falar em Salmo 18, vem nos falar que Deus, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso escudo, a rocha a qual nós firmamos o nosso pé. E Deus, ele te protege, ele cuida de você debaixo da sua poderosa mão. Louvado seja o nome do Senhor. Receba esta palavra que é de Deus para a sua vida. Amém?